Olá, muito bom dia a todas e todos, espero que estejam todos bem. Mais uma vez aqui, dando início ao Papo das Nove, especialíssimo, ao vivaço, direto do meu cafofo em Laranjeiras. Com uma pequena dúvida sobre o povo do YouTube, por favor, vocês estão me vendo na horizontal certinho ou na vertical? Eu estou torto ou estou certinho? Me deem esse retorno, por favor, que a calibragem das transmissões no YouTube estão emocionantes essa semana. Enquanto isso, Mr. Anderson, me dá esse retorno também, por favor, se possível, no email. Tá torto, pronto, tá torto. Tem gente falando que tá no horizontal, tem gente falando que tá torto. Eu vou fazer isso aqui. Agora me digam. Opa. Gente. O negócio tá meio... Desculpa, hoje vai assim. Se vocês estiverem com problemas de sintonizar no ângulo certo, peço desculpas, dá um pulo lá no Instagram. Papo das Nove ao vivaço dessa sexta-feira, trazendo questões muito delicadas, muito sensíveis, a nossa vida, a nossa resiliência. A gente está precisando fazer muita coisa diferente e rápido, porque a tragédia está consumada. Quem não prestou atenção aos sinais agora está pagando um preço caro. E obviamente, quando a gente fala de vida ou qualidade de vida, a gente precisa estar atento ao que significa omissão ou hesitação. Omissão ou hesitação. É imperdoável omissão e hesitação em situações de desastre, de crise, situações limítrofes. Governos não podem hesitar, não podem ficar com medo da reação dos setores mais conservadores ligados a esta ou aquela área da economia, no caso o agronegócio. Tem que partir para cima. A gente não pode ter medo de fazer o que é o certo. E a gente precisa se dar conta de que o que está hoje ocorrendo no Brasil em relação à queimada, em relação à secura, em relação a rios, cachoeiras, lagos sem água, é algo realmente perturbador e assustador e que deverá reclamar atitude urgente, rápida. Eu estou hoje com a camisa, que não é a primeira vez que eu uso para fazer a live. Hoje eu escolhi a dedo, eu procurei ela no armário, me foi presenteada por servidores públicos federais ligados à área ambiental, analistas ambientais. Minha ideologia é floresta limpa, floresta em pé, água limpa, ar puro, comida sem veneno. É importante lembrar isso. Há segmentos políticos no Brasil que acham que ambientalismo é coisa de esquerdista. Se você pensa assim, é melhor mudar de planeta, porque seja direita, seja esquerda, lado A, lado B, lado C, não importa. Saúde, resiliência, longevidade dependem de um meio ambiente protegido e conservado. Esse é o ponto. Para quem não entendeu, eu sei que vocês sabem, o povo do Papo das Nove sabe. Agora, você pode ter algum contato, algum amigo, seu candidato a prefeito, a vereador, pode não dar muita bola para isso. Se liga, porque não é mais tolerável, não é mais admissível que a gente loteie a administração pública de negacionistas e analfabetos ambientais e climáticos. Chega, basta, já deu. Chega, basta, já deu. A gente precisa radicalmente ajustar as políticas públicas ao novo normal do clima, elevando punição para os criminosos que ateiam fogo às nossas matas. Essa pena hoje é de 2 a 4 anos, crime de baixa periculosidade, e ninguém fica preso. E já morreram brigadistas, morreu brigadista em São Paulo, morreu brigadista em Mato Grosso, porque alguém tocou fogo na mata. Um delegado poderá colocar lá crime de queimada mais homicídio doloso. Não é a regra. Não é a regra. Então, estou começando o Papo das Nove
compartilhando com vocês, porque eu respiro meio ambiente na minha vida pessoal e profissional há mais de 30 anos. Eu estou absolutamente chocado, alarmado, triste e estou querendo aqui, de alguma forma, usar os recursos ao meu alcance para determinar, se possível, um estado de espírito que não seja só de tristeza e lamentação. Que a gente consiga virar o jogo o mais rápido possível. Não dá para esperar nada. A gente precisa fazer a nossa parte. Vamos falar sobre isso já já. Quem está chegando no YouTube está vendo torto, deu problema aqui. Se você não ajustar daí, para não ficar com torcicolo, vai lá para o Instagram. Instagram tá ó, bombando. Vamos lá. Vamos começar com ele. Carlos Torres Pastorino, Minutos de Sabedoria, porque está faltando sabedoria nesse pedacinho do mundo. A floresta amazônica, vejam você, segundo o Observatório Climático Copérnicos da União Europeia, essa semana se tornou o principal emissor de gases estufa do planeta inteiro. São Paulo, a cidade mais populosa do Brasil, por conta das queimadas ocorrendo em vários pontos do estado de São Paulo, o ar respirado na capital paulista foi declarado pelo site suíço IQER o mais poluído do planeta, saturado de toxinas. Isso é Brasil. Hoje, nós somos os vilões do clima, nós somos os vilões da natureza. O Brasil hoje é o grande, eu diria, carrasco do meio ambiente. É inacreditável. É inacreditável. E sim, há intercorrência dessas queimadas com ações criminosas. Eu não sei se é gente achando que quer ver o circo pegar fogo para desestabilizar o governo A, o governo C ou B. Tem coisa aí. A gente vai ter que investigar, tem que ter investigação séria, tem treta aí. Porque fogo precisa de ignição. Na maior parte dos casos, onde ele está acontecendo hoje, é de origem criminosa. Vamos lá. Pastorino, dê-nos uma luz. Que o livrinho hoje, olha, abra a nossa cabeça, sensibilize o nosso coração, nos dê serenidade, equilíbrio, bom senso, temperança. Que eu possa aqui evocar os amigos invisíveis para que nos ajudem aqui a abrir a página na mensagem mais indicada para o dia de hoje. Que eu seja um instrumento maleável, uma ferramenta útil, um meio adequado para esse propósito, e que a gente possa abrir a mensagem. Opa, aqui. Vamos lá. Onde bateu meu olho? Evite o álcool. Se pode ser remédio, quando usado em pequenas doses, traz malefícios incalculáveis. Ih, gente, olha só, posso pedir licença? Eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz. É que eu abri aqui, aí meu olho primeiro foi para o lado direito, onde aparece evite o álcool, mas eu dei uma rabiscada para o lado esquerdo. Eu hoje vou quebrar um protocolo. Não, deixa o álcool. Vou quebrar protocolo nenhum. Evite o álcool. Se pode ser remédio quando usado em pequenas doses, traz malefícios incalculáveis se nos leva ao abuso. Pare enquanto é tempo. Construa em sua mente a sua própria imagem livre de beber e repita muitas vezes ao dia seguidamente: nada me vencerá. Sou forte e vencerei todos os meus vícios. Não diga não quero mais beber. Diga antes não gosto mais de bebida. Insistir na leitura dessa página porque alcoolismo é caso de saúde pública no Brasil e pouca gente fala disso. É uma droga tolerável, é uma droga social. Se entramos com vigor, fileiras contra maconha para uso recreativo, maconha para uso medicinal, maconha é a erva do diabo, maconha. Aí você vai se debruçar sobre dados e estatísticas relativos
Alcoolismo. Quantas pessoas são dependentes químicas de álcool no Brasil? Quantas pessoas embriagadas agridem familiares? Normalmente o homem bêbado agredindo a mulher ou os filhos. Quantos motoristas embriagados causam acidentes o tempo todo, matando outras pessoas sob efeito do álcool? Aí haverá alguém de dizer: ah, André, mas peraí, o problema não é do álcool, é de quem bebe. Por essa lógica também, o problema não é na maconha, é de quem fuma. Como é que fica isso? O álcool, ele é um problema. E o álcool é tolerável. Temos 2 pesos e 2 medidas. Não há controle sobre a venda de bebidas alcoólicas. Há uma imensa tolerância em relação à embriaguez. Uma vez eu estava na Austrália, cobrindo pela Globo News a Olimpíada de Sydney, quase 25 anos atrás, 2000, o ano. E eles têm, a herança colonial britânica, o pub, que seria o barzinho deles. Em todos os pubs tinha um serviço que custava centavos de dólar australiano, para você pegar um canudinho, soprar na máquina, a máquina indicava a concentração de álcool no sangue. Para que isso? Para você não dar mole. Se você estivesse dirigindo, a máquina dizia qual era o limite. Se você ultrapassasse o limite, não era para você dirigir. Havia uma consciência grande de que o álcool ameaça saúde e resiliência dos outros. No Brasil, nós temos o AA em boa parte do mundo, mas no Brasil, o Alcoólicos Anônimos faz um serviço excepcionalmente importante, ajudando o dependente químico a buscar dentro de si a força necessária para dobrar o vício. É muito bonita a metodologia do AA, para quem não conhece. As reuniões, elas estimula-se o depoimento das pessoas que participam da reunião, onde elas vão dizer qual é o momento que elas estão passando. Meu nome é André, eu estou há 7 dias sem beber. E estou aqui para manter essa coragem de evitar o álcool. As pessoas se dão força, as pessoas hipotecam umas às outras coragem. Porque uma coisa é você falar sobre sua dependência com quem não é dependente. Isso tem uma, eu diria, importância relativa. Quando você conversa com quem também sofre de dependência, o papo é reto. Você tem ali uma pessoa que sabe o tamanho da dor e do sofrimento de que você é portador. Então, o álcool é um baita problema no Brasil. E ninguém lembra disso. Num livrinho escrito em 1960, Carlos Torres Pastorino, no Minuto de Sabedoria, abriu uma página inteira para discorrer sobre alcoolismo. Ele nem precisou usar a palavra, mas todo mundo entendeu. Pare enquanto é tempo. Construa em sua mente a sua própria imagem livre de beber e repita muitas vezes ao dia seguidamente: nada me vencerá. Aqui ele está compartilhando estratégias de controle da mente, de você se autossugestionar. Isso tem importância, mas isso não é o suficiente. Procure ajuda especializada, procure o AA, faça valer a sua vontade com a ajuda de aliados. Em alguns casos é possível que o alcoólatra, por si próprio, consiga se reerguer. Existe essa situação. Não é a regra. Ele vai precisar de ajuda, vai precisar de orientação, porque a dependência química não tem cura, tem tratamento. Todo dia do alcoólatra é dia de focar no risco de cair novamente no vício, se embriagar e babar. Ele tem que manter uma vigilância perene, razão pela qual essa rede de alianças, o AA em família, colegas de trabalho, tudo isso tem que estar trabalhando junto. É uma saudável conspiração contra o álcool. Eu acho que eu abri nessa página hoje porque tem muita gente talvez desiludida do Brasil, do mundo, do momento,
que deve estar virando o copo com mais facilidade. Não busque fugir dessa realidade. Essa realidade é nossa. Nós estamos nesse planeta para resolver esse problema, a partir de nós. Não é resolver o problema do mundo. É você lidar com pressão, você lidar com situação, você lidar com o contexto e as circunstâncias, desenvolvendo a coragem de seguir em frente no caminho que você entende ser o certo. Para a gente merecer um mundo diferente, a gente tem que se qualificar e se habilitar para isso. Faça a sua parte. Faça a sua parte. A Lorena está lembrando, André, você abriu nessa página porque hoje é sexta-feira. Olha, bingo! Espiritualidade não dá ponto sem nó. Faz sentido o que você falou, Lorena. Sexta-feira, calorão, o povo angustiado com fumaça, com queimada, com guerras, com violência, com isso, com aquilo. Aí fala assim, quer saber? Eu vou virar a lata. Cuidado. Você precisa ser um bom gestor de si mesmo. Não pode fraquejar na primeira curva. A gente tem que ter força de vontade, a gente tem que ter a clareza aonde eu quero chegar e de que jeito. Fugir da lucidez, fugir da percepção do que vai à volta, não vai te ajudar. Pelo contrário, esse é o ponto. O álcool vai te dar um barato a um custo metabólico grande, depois você volta para o mundo real. E cada vez que você desperta do porre, cada vez que você experimenta o dia seguinte com aquele gosto de guarda-chuva na boca, fígado e funções hepáticas depauperados, você vai se deprimindo, o corpo vai ficando mais pesado. E esse equipamento que a gente tem, ele tem limite. Ele não aguenta o tranco indefinidamente, não. E do ponto de vista psíquico e emocional, aquilo que representou naquele momento uma trégua, no dia seguinte, a gente volta a experimentar essa realidade que a gente não está querendo trabalhar dentro de nós de uma forma mais consciente, se preservando da histeria, do pessimismo, da visão apocalíptica que eventualmente nos cerca e procurando as respostas da forma mais centrada, lúcida possível. Está aí a página do Pastorino, número 259, Evite o Álcool. Recomendação de livro. Você que está chegando no YouTube e está tortinho aí a imagem, dá um pulo lá no Instagram que está na posição certa. O YouTube essa semana está uma aventura logística. Sugestão de leitura. Reciclabela em As Criaturas Estranhas no Mar, da Fabiana Nogueira e da Bruna Mina, Gaia Editora. Era uma vez um vasto e misterioso oceano repleto de criaturas que viviam em perfeita harmonia. Mas certo dia surgiram estranhas criaturas que brilhavam e boiavam, causando confusão e perigo no fundo do mar. Era o lixo que a gente joga fora, sem prestar atenção onde vai parar. E aí dá ruim, vai parar no mar. E aí você educar seus filhos, seus netos, com literatura apropriada para a idade, com ilustração, contando a historinha dos seres do mar, a tartaruga marinha que fica lá presa na rede, o golfinho, tadinho, que fica com o bico preso porque botou lá o nariz onde não era para botar, os plásticos, tudo errado. Aí vem a nossa Reciclabela trazendo soluções. Semear o futuro a partir da educação no presente, influenciando positivamente a garotada a acreditar que, se somos parte do problema, precisamos fazer parte da solução,
depende de nós. Queremos sair do buraco, queremos fazer diferente, queremos um mundo com o meio ambiente protegido, queremos dar destinação inteligente ao lixo. Temos que fazer a nossa parte. Reciclabela faz a dela. E quem lê o livro A Garotada diz, eu também quero fazer, eu tô nessa, conta comigo. Tá aí, ó. Reciclabela em As Criaturas Estranhas no Mar. Recomendação de livro. E agora vamos para aquela parte que eu costumo dizer o que eu gostaria de sugerir em termos de encaminhamento, de recursos, de apoio, de ajuda, algum aspecto assim da realidade que demanda a nossa atenção. Nesse momento de hoje do Papo das 9, eu preciso recomendar a você que pense no seu papel nesse mundo. Aqui nesse planeta ninguém é dono de nada, porque todo mundo está por aqui de passagem. Você não é dono efetivo de nada, você é dono durante o período que você está aqui. Quando você picar a mula daqui, a partir da desencarnação, isso vai acontecer. Eu e vocês temos prazo de validade. Tudo que a gente julga ser nosso ficará por aqui. Então, presta atenção, esse planeta não nos pertence. Muito menos essa parte do planeta que é o Brasil. Mas eu sou proprietário de terra. Mas eu tenho um sítio. Mas eu tenho terreno. Mas eu tenho uma área que tem floresta e eu posso derrubar a floresta para plantar soja e ganhar dinheiro. Se liga na missão. Quem avisa, amigo, o momento é de botar o pé no freio imediatamente em qualquer movimento que agrave a maior crise ambiental e climática da nossa história. É o nosso tempo, é nessa encarnação. Jamais antes aconteceu algo parecido. Aonde eu quero chegar? Estamos fazendo aquilo que nos cabe para virar esse jogo? Vou perguntar de novo. Estamos fazendo aquilo que nos cabe para virar esse jogo? Precisamos fazer muita coisa. Vou dar um exemplo. Agora nas eleições, não vote em candidato que despreza meio ambiente e clima, não vote em analfabeto ambiental, não vote em negacionista, porque isso vai custar caro. Tem muita gente na política com esse perfil. Eu vou contar uma história real, virou notícia, ocorrida em Rondônia. Brigadistas do Ibama que foram lá para apagar fogo foram recebidos a tiros. Atiraram contra os brigadistas. É inacreditável o nível de insanidade dessa turma. Esses piromaníacos, terroristas ambientais. Então, a gente precisa ter consciência do mundo que a gente quer viver. E o teu voto interfere nesse processo, mas só o voto não. A gente precisa fazer mais e melhor. Apoie, engaje-se em alguma atividade, em algum grupo, em alguma organização que bota a mão na massa para proteger, para plantar árvore, para conservar rio, para cuidar de animais, para não permitir. Imagina a contabilidade do morticínio de animais por conta dessas queimadas espalhadas no território nacional. Imagina. Eu tive no Pantanal há 2 meses. Quem viu o programa que foi ao ar na Globo News, eu compartilhei umas fotos nas redes sociais, eu segurando. Num perímetro de metade de um campo de futebol, eu achei carcaça de cobra, de lagarto, de jacaré. Eu fui pegando, falando assim, olha só, isso aqui é uma carnificina. O que está ao nosso alcance fazer, pelo amor de Deus? Façamos. Não é possível ter dúvida, não é possível hesitar em situações de emergência.
Você está no cinema, comendo pipoca, no ar-condicionado, vendo um filme. Aí começa a sair fumaça por detrás da tela, o que é que você faz? Você fica em dúvida? Eu não queria sair agora. Eu não queria fazer nada, eu estou aqui tão bem. É hora de agir, proteja-se. Faça a sua parte. André, mas eu não sou ligado à área ambiental. Se liga. Esse país que está sendo destruído pelas chamas de queimadas criminosas em todos os quadrantes desse país, exceto o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que estão debaixo d'água. A estiagem é severa em 25 dos 27 estados da federação. Rio Grande do Sul e Santa Catarina não estão enfrentando o pior da seca. Pode ter uma queimada aqui ou ali. Qual é o impacto da queimada? Para você que diz assim, o isentão, né? Não, mas isso aí é coisa do meio ambiente, depois rebrota, depois cresce de novo. Vai estudar, vai ler, vai ver o que acontece. Cada queimada recorrente vai degradando a área verde, ela vai ficando mais inflamável, mais vulnerável, é um processo. E essa queimada impacta no preço do teu café, do quilo do açúcar, de vários produtos que vão ficar mais caros e vão pesar no bolso, vão ter repique na inflação. Para combater a inflação tem que elevar a taxa de juros. De uma forma ou de outra a gente perde, e perde na economia, perde no bolso. Eu nem estou falando da saúde, tem gente tendo que comprar às pressas nebulizador, umidificador do ar, comprar remédio para o filho pequeno, para a filha que estão com bronquite asmática, estão com dificuldade de respirar, estão com o peito oprimido, estão com a respiração ali ofegante. Pelo amor de Deus! Alguns lugares do Brasil já tem alerta para falta d'água. Aqui no estado do Rio de Janeiro, quem mora na região abastecida pelo sistema Imunana Laranjal, Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, aquela parte do estado, já tem o alerta para economizar água, porque a vazão do rio está baixa. Tudo isso tem a nossa digital e o nosso DNA. Tem que dar um clique aí, um shift. Muda, Brasil! Esse país tão rico, a gente sempre ouviu isso. O Brasil é o país mais rico do mundo, é de uma natureza pujante. Tudo que a gente precisa, a terra dá. A terra está sendo destruída. Cadê a indústria do agronegócio, os grandes empresários do agro, as grandes associações ligadas a plantio de soja, o que seja, o que elas têm a dizer sobre essa catástrofe? Cadê o Congresso Nacional, que se omite? Não está discutindo os temas capitais do Brasil hoje. Não quis discutir a elevação da pena essa semana para quem joga fogo no mato, crime de queimada, que é de 2 a 4 anos, ninguém vai preso porque é crime de baixa periculosidade, tem que mudar. Não é a solução, mas precisa ter a sinalização da lei. O governo federal essa semana demorou horrores. Alô, presidente. Levou mais de 1 ano e meio para tirar do bolso do colete o projeto da autoridade climática, mudando rotinas na administração pública. O governo federal que não deu o reajuste reclamado pelos servidores do IBAMA e do ICMBio, apesar das promessas de campanha de que o Brasil vai dar um show na área ambiental, na área climática, transição energética. Para isso precisa de servidor bem remunerado. E não era só salário, eles queriam condições de trabalho. O teu governador aí, o teu prefeito, estão fazendo o quê? Porque a responsabilidade é compartilhada. A rigor, pelo protocolo, o IBAMA só deveria atuar em terras públicas. Propriedade privada é assunto do fazendeiro, do pecuarista. A gente precisa, é um choque de realidade. É um choque de realidade. Nós estamos, enquanto brasileiros, levando um tapa na cara. Porque quando a gente não tem competência para cuidar do que é nosso, o que está sob nossa tutela, nossa custódia, isso tem consequências gravíssimas. Penso eu.
Bom, vamos lá. Perguntas que nós pedimos essa semana, foi ontem à noite. Ainda assim, muita gente participou sobre o tema. Peraí, vamos lá. Vamos lá. Mr. Anderson separou para mim as perguntas retiradas da caixinha do story que a gente lá no Instagram está pedindo para as pessoas colaborarem com perguntas sobre um determinado tema, né? E o tema da gente era se seria possível Deus interromper a destruição da natureza pela ação do homem. Se Deus faria isso. Que ele tem esse poder? Tem. Deus. Ele faria isso? Vamos lá. Elisa pergunta: se a lógica é a continuidade da vida, por que Deus permite tanta destruição? É uma ótima pergunta. À luz do Espiritismo, a destruição faz parte das leis que regem o universo. A chamada lei de destruição está motivada principalmente pela evolução de tudo que existe no universo. Evolução de todas as formas e todos os seres vivos. O universo está em constante mutação, razão pela qual, quando aparece uma nova roupagem, um novo ser, aquilo que existia antes desaparece. É a destruição. Agora, veja, a destruição, ela obedece a certos limites de tolerância, ética e moral. A destruição dos animais, por exemplo, à luz do Espiritismo, só deveria obedecer a duas diretrizes. Por segurança, quando o animal pode representar risco de vida para você, ou por necessidade, a necessidade no sentido mais subjetivo. Essa resposta foi dada no século XIX, nós estamos no século XXI. Necessitamos matar animais? Essa é a pergunta que ganhou escala e importância no século XXI. Há ainda necessidade de matar animais? E aí temos um debate acalorado, porque há correntes importantes na área da nutrição que dizem que não é preciso se alimentar de proteína animal para ter saúde e resiliência. Há movimentos importantes que dizem que nós deveríamos ter a noção de que toda a piedade e compaixão que a gente tem com cachorro, com gato, com papagaio, a gente deveria ter com frango, porco, boi, porque são animais, são seres que sofrem, são seres que, se as pessoas vissem o que ocorre num abatedouro, provavelmente não teriam mais o mesmo apetite para consumir carne. Então, essa consciência ela se expande e à medida que ela se expande, a gente vai mudando o rumo. Agora, a destruição é didática e pedagógica. Eu vou encerrar a resposta, que já vai longe. É apenas uma opinião, você não precisa concordar. Mas, Elisa, a destruição é pedagógica, porque Deus delega, Deus terceiriza. Então, se nós somos os agentes da destruição e nós sofremos os efeitos da destruição que nós desencadeamos na natureza, há aí, da pior forma possível, a menos inteligente, a menos confortável, a mais dolorosa, uma lição. O agronegócio, por exemplo, a parcela do agro responsável por desmatamento e queimada, sem a Amazônia, perderá dinheiro. Porque precisa da umidade, precisa da chuva, porque apenas 5% das culturas agrícolas brasileiras são irrigadas, o resto é chuva. Quando você muda o ciclo da chuva, você tem quebra de safra, você perde dinheiro. Cara, se liga na missão. Então, assim, a destruição ela tem lugar na natureza e quando ela se volta contra nós, a gente tem aí elementos de convicção para mudar de ideia, mudar de atitude, fazer diferente. Penso eu. Flávia Raposo: se Deus não agir em favor da natureza, como sairemos dessa catástrofe que estamos vivendo? Flávia, Deus delega, Deus terceiriza. Razão pela qual, comparando,
Suicídio vai contra as leis de Deus, é o que dizem todas as religiões ou tradições espiritualistas. Entretanto, o suicídio acontece. Acontece por quê? Porque o livre-arbítrio é soberano. Então, quem comete suicídio haverá de se deparar com a realidade da inexistência da morte, continuará vivo com o corpo colapsado, o corpo orgânico sem vida, mas a vida continua com as sequelas do suicídio, determinando muitos motivos para a pessoa se arrepender do que fez, muitos motivos para ela buscar corrigir-se a tempo de, numa outra encarnação, assim pensamos nós espíritas, essa decisão na direção do autoextermínio não seja considerada como hipótese. Da mesma forma, você pode destruir o meio ambiente. Nós pereceremos. Nós precisamos de terra fértil, ar respirável e água limpa. A natureza, na linha do tempo, milhares ou milhões de anos, conseguirá redescobrir o caminho dessa reconfiguração da fauna, da flora, etc. Leva tempo. Nós não temos esse tempo. O planeta não depende de nós. Nós dependemos do planeta. Deus delega, Deus terceiriza. É importante entender que só prece não muda essa situação. É importante entender que o Deus de boa parte das correntes religiosas, inclusive da doutrina espírita, não é aquele Deus que na hora que a gente erra, passa pano, passa a mão assim, faz parte, você errou, deixa eu consertar por você, deixa eu ajudar você mudando o desastre que você causou. Não acredito nesse Deus. Esse Deus procura nos sensibilizar para o tamanho do absurdo, da excrescência, da autodestruição, porque destruindo o planeta a gente está dilapidando a qualidade de vida da gente aqui, ou a própria vida. É isso que a gente está precisando aprender, e rápido. Já era para ter aprendido. O que me deixa um pouco angustiado é isso. O que falta ainda acontecer para a gente compreender que precisamos mudar muita coisa para viver de uma forma saudável, promover esperança, longevidade. Mas como é que fica o lucro? Não é preciso, pelo contrário, a destruição, ela dá o lucro no curto prazo para alguns trogloditas, mas no médio e longo prazo não, porque você matou a galinha dos ovos de ouro. A gente precisa da natureza. Resiliência nos negócios. Quer ser um empresário bem-sucedido? Proteja a natureza, você depende dela para ter ganho. Pelo amor de Deus, tem que dizer isso, né? Sabe aquela história? Quer ter lucro? Cuida da natureza. Eu cobri a Rio 92 há 32 anos atrás, quando lançaram para o mundo desenvolvimento sustentável, Sustainable Development. E tinha o triple bottom line, né, do desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento econômico, desenvolvimento social e, sim, o cuidado com o meio ambiente como a base tanto do desenvolvimento econômico como do desenvolvimento social. Isso há 32 anos. Pelo amor de Deus. Isabela Almada pergunta: como explicar para iniciantes no espiritismo que isso que está acontecendo também é regeneração? Como palestrantes espíritas podem conscientizar espíritas sobre a questão climática? Bom, palestrantes espíritas precisam conscientizar quem estiver numa palestra pública que a questão climática foi agravada pela ação do homem. E a proteção da vida, que é sagrada, a terra é sagrada, a vida é sagrada, nós somos criaturas de Deus. Quem destrói, devasta e depreda a obra de Deus na terra estabelece um paradoxo. Você não pode ser uma pessoa temente a Deus, você não pode acreditar em Deus, supor que Deus exista e não entender a relação que existe entre Deus e a natureza. Que Deus está presente na natureza. Quem é cristão haverá de estudar São Francisco de Assis, que dizia isso com muita clareza.
a presença do sagrado na natureza. E isso inspirou a encíclica do Papa em 2015, Laudato Si, louvado seja, inspirada a encíclica no Cântico das Criaturas, de Francisco. Então, precisamos ser coerentes. Quem é espírita, eu estenderia isso a qualquer pessoa de qualquer religião. A religião, por princípio, protege e defende a vida. Um religioso que depreda, destrói e devasta a vida não está praticando minimamente a sua fé. A outra questão, como explicar para iniciantes no espiritismo que isso que está acontecendo também é regeneração? Olha, eu não diria que é regeneração. Eu diria que é um choque de alta voltagem para você entender o que é regeneração. É um período pré-regeneração. Não é regeneração. É um período de choque de realidade. Se liga, o planeta está mudando, a vibração e a frequência estão mudando. Você precisa se capacitar para continuar nessa terra tão querida, nesse orbe. E creia, a alternativa não é boa. Porque aqueles de nós que não reencarnar nesse planeta, haverá de reencarnar num planeta compatível com o estoque evolutivo que possui, num andar abaixo. Ainda no mundo de provas e expiações. Mundo de regeneração tem outra qualidade. Ainda haverá dor e sofrimento, ainda haverá problemas, mas no outro gradiente de dor e sofrimento ou de problema. Menos pesado. Minha opinião, tá? Denise Dietrich. Somos a pior reencarnação de todos os tempos? A que vai destruir a Terra? Não sei. Não, pior reencarnação eu não diria, porque cada caso é um caso, cada um de nós está aqui dentro do seu próprio contexto evolutivo. Agora, muitos daqueles que reencarnaram estão claramente falindo, descumprindo o que foi acordado, em amnésia espiritual, sem se dar conta dos compromissos assumidos na erraticidade, que agora viraram fuligem, que se transforma em chuva negra em certas partes do Brasil, transportando queimada. Resultado da queimada que é a matéria orgânica calcinada, né? Então veja, para alguns de nós é possível que haja um atestado de falência. Eu vim ao mundo para ser um grande empresário ligado ao setor agrícola, para prover a população de alimentos e para garantir um conforto, não só para a minha família, mas para meus funcionários, para minha cidade. Aí essa pessoa vem e, por vezes, para obter o melhor resultado no campo, faz uso de fertilizantes e pesticidas numa calibragem absurdamente excessiva, degradando o solo e as águas. Às vezes, esse empresário pratica mão de obra análoga à escravidão, seus funcionários são explorados. Às vezes, esse empresário extrapola o perímetro da sua propriedade e avança na direção de terra pública com queimada para expandir seus domínios de produção para auferir lucros. Ele é um parasita no planeta. Ele está depredando o que não lhe pertence. Ele está reduzindo a capacidade da geração dele, as pessoas que estão aqui encarnadas, terem mais qualidade de vida ou motivos para ter esperança. É a minha opinião. Portanto, não somos a pior reencarnação. Nós estamos vivendo um momento de turbulência que no Espiritismo foi previsto, no século XIX, um entrechoque de quem está pronto para o mundo de regeneração ou está se habilitando ao mundo de regeneração e os renitentes no mal, na ignorância e na egolatria. E aí temos nesse entrechoque problemas de convivência, problemas de resiliência, problemas para definir o que importa fazer e de que jeito. Não é um bom momento para você ficar em cima do muro. Não é um bom momento para você ter dúvida. É preciso agir na direção
de outra coisa. Não é possível que o interesse de poucos se sobreponha aos interesses de muitos. Não é possível que alguns criminosos promovam a destruição de um patrimônio mega biodiverso no país campeão de diversidade biológica do mundo, que é o Brasil, por motivo torpe, banal, criminoso. Não é possível, não é admissível. A minha sugestão, eu estou praticando em mim esses dias, isso está batendo muito fundo em mim, que é um assunto que me interessa há muitos anos, como eu já falei. Eu estou me exercitando espiritualmente para que a raiva, a ira, não tenham lugar, mas que isso seja convertido em indignação, porque a indignação, ela é uma virtude quando motivada pelas razões corretas. A indignação é o combustível da mudança e da necessidade de você realizar movimentos que até então você provavelmente não realizou e que precisam ter lugar. Nós precisamos fazer mais e melhor. Nós precisamos agir. Nós precisamos interferir. Penso eu. Vamos lá, Mr. Anderson, o segundo bloco. Vamos lá. Me lembrei aqui de uma coisa que eu não posso deixar de falar, vou falar no final. Daniela Salgado, André, bom dia. Perdi meu pai há 5 dias, 77 anos. Ele descansou de seus problemas de saúde. Como suportar a falta que ele nos fará? Ô, Daniela. Olha, quem vos fala já perdeu pai e já perdeu mãe. Eu devo dizer para você, a tristeza é inevitável, a dor também. O luto precisa ter lugar e você vai, com o tempo, e eu desejo para você o que aconteceu comigo, o tempo vai acomodando essa dor em outras gavetas da sua prateleira. Essa dor da perda vai se converter numa saudade doída e depois numa lembrança gostosa. No seu tempo. A morte não existe. O seu paizinho, aonde estiver, que receba de nós. Viu, Dani? A melhor vibração possível. Que eu endereço aqui a você e a sua família. Abro aqui um parênteses, vou falar disso agora. A perda também de uma amiga. Eu estive com ela no início do ano, conversei com ela 2 ou 3 semanas atrás por telefone. Ela estava enfrentando com muita coragem e muita determinação uma doença. Eu estou falando da Cláudia Regina, diretora da Escola Espírita Joana de Ângeles, em Santa Amélia, município de Japeri, na Baixada Fluminense. Eu e Cláudia, minha mulher, estivemos lá na escola no início do ano, encontramos a Cláudia Regina, diretora da escola, cumpriu lindamente missão. Aqui a gente endereça a família da Cláudia, a ela própria, aos alunos e professores, os colegas de trabalho na escola, os nossos sentimentos, as nossas melhores vibrações para que seja possível tocar a vida. A única certeza que a gente tem em vida é que um dia a gente não estará mais na resolução física, material. É sempre bom a gente se lembrar disso, vez por outra. Portanto, desencarnar faz parte. Só é possível morrer quem vive, só morre quem vive. E a morte apenas no plano físico. Também quero endereçar aqui um abraço a toda a família do Marco Aurélio. A Adriana Argolo, minha amiga, fez chegar a informação de que a família do Marco Aurélio também está muito dolorida em função da passagem dele.
Um abraço, um beijo aqui para a dona Alvaci, mãe do Marco Aurélio, para que seja possível igualmente permitir o luto e acreditar que um dia após o outro trará a solução, o apaziguamento, esse conforto da gente saber que a morte não existe, nem o acaso. E que quando uma pessoa faz a viagem de volta para a pátria espiritual, aquilo não se dá, exceto pela porta do suicídio, sem que haja um contexto que explique, que já estava definido, já havia um calendário, já havia essa probabilidade de acontecer, do jeito que acontece. Tá bom? Essa é a minha crença. O Espiritismo é o consolador prometido. Eu acho uma doutrina muito consoladora, muito capaz assim de ajudar a gente a fazer essa transição do luto para a vida sem os entes queridos que partiram e que ficam no coração da gente. Hoje mesmo, por coincidência, eu acordei me lembrando dos meus pais. É engraçado isso. A gente se lembra deles o resto da vida. Luiz Eustáquio de Lavras, Minas Gerais. André, bom dia. Ainda teremos um país habitável até que as autoridades tomem uma atitude realmente eficaz? Eu estou cada vez mais convencido que do jeito que a coisa vai, as chamadas autoridades estão precipitando o risco de algum tipo de reação mais fogosa, com perdão do trocadilho. Estranhamente, a gente não vê manifestação de rua no Brasil. Manifestação de rua não tutelada. Então, em período eleitoral, você vai ver aí comício, campanha. Eu estou falando de manifestação de rua que traz a legitimidade dessa inquietação, dessa decepção, dessa frustração imensa com o descolamento da classe política como um todo em relação aos reais interesses do Brasil. Onde estão as lideranças desse país, não apenas do Poder Executivo, falando o que preste para a gente virar o jogo da destruição ambiental? E porque mesmo no Poder Executivo há tanta hesitação, tanta demora, tanto delay para fazer o que precisa ser feito, pelo amor de Deus. Vamos lá, vamos embora. Walter Silva pergunta, André, eleições e queimadas, existiria uma coincidência? Tem muita gente levantando a hipótese de que os incêndios criminosos estão ocorrendo por motivação política, mas eu não vou endossar isso sem prova. Mas tem gente procurando aí respostas. Elisângela Salamargo. André, a mãe é obrigada a conviver com o filho dependente químico quando ele não quer tratamento de jeito nenhum? Questão difícil, delicada, cada caso é um caso, mas sim existem famílias que lidam com dependentes químicos adultos, que são dessa família, que começam a furtar objetos da casa para comprar droga, começam a ameaçar ou a agredir pai e mãe, pedindo dinheiro para comprar droga. A convivência não apenas fica muito difícil, mas representa risco para quem convive, quem vive junto com o dependente químico. Nesses casos, a convivência, eu conheço algumas famílias que passam por isso, não acontece, não é passível de continuar acontecendo, porque representa risco. Cada caso é um caso. A gente precisa ter orientação, converse com pessoas da sua confiança, procure um especialista na área médica que possa dar essa consultoria, oferecer algum tipo de orientação, como lidar com um filho dependente que não quer largar a droga. Informe-se, busque orientação, busque
força para lidar com essa situação tão difícil e indesejada. Mas não tem uma fórmula mágica, não tem uma receita que se aplica a todos os casos. Tá bom? Maria Emília, André, aqueles que bebem têm influência de espíritos ruins? Olha, vamos lá. Primeiro, quem procura droga é o principal responsável por isso. Vou repetir. Quem procura alívio, prazer, fuga da realidade por conta da droga é o principal responsável por isso. Agora, em algumas circunstâncias, não obstante o principal responsável ser quem procura a droga, haverá companhia. Porque você está com a tua retaguarda aberta, você está procurando afrouxar a consciência. Você abriu a porteira aqui, essa blindagem energética que nós temos quando estamos com uma boa sintonia. Então, quando você se entrega ao vício, à droga, você vai vibrar numa frequência que vai atrair os compatíveis. Os compatíveis são aqueles que também vão se beneficiar naquele momento do descuido de você estar com a porteira aberta para, inclusive, há casos de vampirismo, de acoplagem, de quem desencarnou e sente falta da droga e vai buscá-la através de terceiros. E não é droga pesada, não precisa ser droga pesada, o cigarro pode ter isso. Um fumante pode estar, sem se dar conta, quando traga, ajudando um desencarnado que sente muita falta do cigarro a ter o prazer, ainda que efêmero, de absorver aquelas toxinas. Esse é um aspecto que a doutrina espírita nos traz. Você não precisa acreditar no que eu estou falando, mas é algo interessante para quem acredita. Mas, por favor, vamos parar de delegar a terceiros responsabilidade. A culpa é do diabo. A culpa é do encosto. A culpa é do obsessor. A culpa é da voz que eu ouvi que falou, vai lá fazer, pelo amor de Deus. Qual é a responsabilidade principal? É de quem está ali fazendo a coisa acontecer. É quem faz uso da droga. Penso eu. É, 9h58, gente. Caetano GV. O que seria uma educação em prol de um masculino menos violento, agressor e bélico? Dentro de casa e na escola, respeitar a mulher, respeitar a menina, não resolver a questão aos gritos ou batendo firme na mesa, usando a força física. Tudo isso é manifestação da sociedade machista e patriarcal. Resolver problemas pelo uso da força, no porrete, gritando, ou dizendo, o homem da casa sou eu, o chefe de família sou eu, quem manda aqui sou eu porque eu sou homem. Desconstruir o machismo estrutural pelo exemplo. É por aí que me parece passa a solução, não é no blá blá blá. É o homem respeitando a mulher, é dentro da escola educar a garotada dentro dos princípios da igualdade de direitos. Praticar isso dentro da escola. Professores, o corpo docente, atentos às manifestações de assimetria, desequilíbrio nos direitos. Meninos e meninas iguais aos olhos da direção da escola. Ninguém tem privilégio, ninguém tem o benefício de ter um tratamento diferenciado. Meus amigos, 10 horas em ponto, o Papo das 9 ao vivaço, chegando ao fim. Agradeço a participação de todos. Likes e curtidas só teriam um benefício nas minhas páginas, que seriam amplificar o alcance. Apenas isso, das informações que nós trazemos aqui. Portanto,
Se você quiser no YouTube se inscrever no canal, seja bem-vindo. Curtiu, não curtiu, dê o seu recado. Até domingo, 9 da manhã, Papo das 9 ao vivaço. E eu espero que o tema que vamos tratar seja do agrado de vocês. Tudo de bom, até a próxima, se Deus quiser.